Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Josué 21, e as referências que nós vamos usar são essas. Nós temos falado sobre a conspiração divina. Tem 2 semanas que eu tenho falado sobre isso. Sobre um Deus que intervém na nossa história, um Deus que muda a nossa rota para que as coisas que Ele sonhou para as nossas vidas aconteçam. E esse contexto aqui, Josué, depois que Moisés morreu, ele se tornou líder do povo do deserto, né? E a promessa de Deus era atravessar o rio e chegar à terra prometida, quando eles saíram do Egito. E começou em Moisés, e eles tinham essa promessa. Só que as coisas começaram a acontecer, os caminhos tortuosos, idas e vindas, 40 dias que viraram 40 anos. E eu tenho certeza que eles ficaram desanimados. Eles não acreditaram muitas vezes. Moisés morreu, Josué ficou com essa missão de incentivar e de levar o povo a Canaã. E o dia não chegava, até que um dia eles chegaram a Canaã e eles viveram a promessa de Deus para a vida deles. E Josué declarou isso. E a pastora Luciana começou a ministrar sobre é impossível, mas Deus pode fazer. Desse amor de Deus. E eu queria continuar nessa vibe, nesse pensamento, porque sempre começa em mim sobre conspiração divina, sobre um Deus que intervém. Eu continuo pensando nisso. E essa semana eu pensei mais na questão que Deus nos fez com um propósito. Deus nos fez para algo maior. Nós não estamos aqui só na terra para vivermos bem, casarmos, termos um bom trabalho. Isso também, isso é muito legal, sermos prósperos, ok. Mas tem algo. Deus tem um destino pra gente. Deus sonhou com algo pra gente. E todos nós temos uma promessa. Todos nós esperamos algo. Essa semana eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que vive com um problema há anos. Eu acho que desde que se entende por gente. E ela tem dias bons e dias maus. Ao meu ver, até mais dias bons do que maus. Eu não sei se reagiria como ela. Só que naquele dia ela estava com o dia estava mal. E ela mandou uma mensagem dizendo: olha, Dani, eu acredito em Deus, eu sei disso, eu sei que Ele é um Deus que intervém. Mas está difícil hoje, eu não consigo entender, o propósito não se cumpre. Eu escutei uma voz, eu sei que Deus tem algo melhor para minha vida, maior para minha vida, não apenas sobreviver na esperança de um dia após o outro, mas hoje eu não estou bem. E quando eu lia, eu não tive coragem de responder. Eu não respondi porque eu entendia perfeitamente. E eu fiquei lendo, na verdade surgiu essa palavra também disso. Eu fiquei lendo e falei assim, cara, o que eu vou responder? Até porque essa pessoa, essa situação tem sido os meus embates com Deus, tem sido motivo de oração. Eu falei, caramba, Deus, o Senhor é um Deus que intervém, o Senhor é um Deus de propósito, mas às vezes a gente se cansa tanto de esperar, às vezes as coisas não acontecem. Mas eu sei que o Senhor nos criou para algo maior, o Senhor nos fez para florescermos no reino de alguma maneira, cada um tem uma função. O que eu vou responder? O que eu vou falar? Eu não respondi, e à noite eu respondi e falei, olha, eu não tinha o que te dizer. Mas o que você escreveu me inspirou de alguma maneira para a palavra de domingo, porque também é comigo, mesmo em situações diferentes. E eu quero que essa palavra gere esperança, alívio para você. Algo em nós se encaixa de alguma maneira nesse mundão, no reino que é de Deus.
E quando a gente não está vivendo o que Deus sonhou pra gente, parece que falta algo. E Deus tem um destino, um propósito para os cristãos e não os não cristãos. Parece que falta algo em nós, está faltando alguma coisa. Só que a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai tomando caminhos contrários para o que Deus criou pra gente, até mesmo porque às vezes nem sabe o propósito da nossa criação. A gente fica meio confuso. Só que a gente não se sente inteiro. Tá faltando uma realização. E fica muito sem sentido, as coisas demoram a acontecer. Se eu tenho uma promessa, se eu tenho um propósito, se eu tenho um plano, nada se cumpre. Aí desse WhatsApp, eu lembrei que nós temos um Deus que não sossega enquanto nós não estivermos plenos na presença dele, plenos vivendo o que ele sonhou para as nossas vidas. Porque ele é um Deus que intervém. Eu creio nisso. E essa certeza que eu quero gerar no coração de vocês hoje é uma certeza que, quando eu for destrinchar as histórias, ela nos dá uma segurança, sabe? Mas eu não quero que essa palavra gere uma segurança de, então tá. Então se tudo vai dar certo no final, que se dane. Eu quero que essa palavra gere uma segurança com compromisso e um alívio que me deu essa semana e que depois eu falei para essa pessoa. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O que ele cumpre, ele promete. Então, o desejo do meu coração é que essa palavra que começou em mim, que me trouxe esperança, te lembre da fidelidade de Deus. Te lembre que ele é um Deus de sim, não, não. E que você sinta algo diferente nessa manhã. Que você se sinta aliviado e certo que o seu caminho vai se endireitar, porque você tem um Deus que intervém. Essa palavra são pessoas que se angustiam, para pessoas que se angustiam de não estarem vivendo o que Deus sonhou. É para pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E é claro que eu fui buscar na Bíblia personagens que de alguma maneira estavam longe do seu propósito de vida, longe de viverem a sua promessa, seja pelo contexto familiar, social, político, pelos erros, pelas distrações, não importa. Mas independente do que eles estavam vivendo, independente de onde eles tenham nascido, eles viveram o que Deus sonhou para a vida deles. A palavra de Deus é rema, porque é história de homens e mulheres como nós, que viveram como nós, nossas dificuldades, mas que conseguiram romper em Deus. Ela nos traz esperança porque são histórias como a nossa. Cara, viu? Ele era assim, ele conseguiu. Então assim, esse Deus é o mesmo, o meu Deus é o mesmo Deus dele. Ele é um Deus que intervém. Então tudo vai se cumprir na minha vida. Aí eu lembrei de Abraão. As referências estão todas aqui, depois vocês procurem. Abraão recebeu uma promessa lá em Harã, que Deus faria dele uma grande nação. Ele seria pai de muitos filhos. Ele tinha um propósito de vida. Dele surgiriam os hebreus. Ele atravessaria o rio, ele atravessou o rio, por isso se chama Hebreus, aquele que atravessa. E de lá surgiria o povo escolhido. E Abraão recebeu essa palavra, essa promessa, e começou a se movimentar na vida. Só que na estrada da vida, ele começou a ir para um caminho, para outro, porque a promessa não se cumpria. Não tinha chegado a hora, enfim, não se cumpria. Ele foi para um caminho, ele foi para o outro, e num caminho certo, um caminho errado, e um desses desvios ele foi para o Egito. Não sei se vocês conhecem a história, estava tendo fome em Canaã, não era para ele descer para o Egito, ele desceu para o Egito. E desse desvio, ele saiu do Egito com Agar. Só que Abraão não tinha ideia do que Agar significaria na vida dele. Não porque Agar fosse ruim, gente, mas a promessa que Deus tinha falado era para Abraão e Sara.
E Agar entrou no meio do caminho. Não era para Agar e Abraão. E desse desvio, dessa entrada, desse caminho, desse erro, enfim, como nós temos, como nós fazemos, como nós vivemos, dessa decisão errada, nasceu Ismael, que é maravilhoso, mas estou falando do contexto da promessa. E de Ismael nasceu uma contenda enorme dentro da família dele, uma confusão. De repente Abraão olhou e falou: cara, agora já era. A promessa não vai se cumprir porque eu errei. Olha o que eu fiz. Eu fui por esse caminho. Eu fiz aquilo, eu roubei, mas eu estou arrependido, mas eu errei, não vai se cumprir. Olha a besteira que eu fiz. Mas Deus tinha um plano para Abraão. Deus tinha prometido algo para Abraão. E Deus conspirou, interveio, entrou na história de Abraão. Deu um jeito de consertar o seu filho, deu um jeito de consertar toda aquela história. E a promessa se cumpriu. Independente do que ele tenha feito. Eu não estou falando que é pra gente fazer tudo. Eu estou falando com gente madura. Eu só quero que gere esperança. Porque às vezes a gente se vê numa situação que já fez. E agora? Tá num lugar muito longe. E agora? Não tem mais esperança pra mim. E agora? Já tô com 50, 60, 70. Não tem mais esperança. Eu tô falando pra esse tipo de pessoa. Mas que quer acertar. A promessa se cumpriu independente do que Abraão tenha feito, porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que não passa a promessa para outro. Ele é um Deus tão apaixonado que ele intervém e nos endireita. Aí eu lembrei de Paulo, que primeiro era Saulo. Paulo nasceu, ele nem sabia, com um destino: ser o propagador das boas novas, do evangelho, principalmente para os gentios, para aqueles que não eram seus. Só que Paulo nasceu num contexto nem um pouco favorável a isso. Paulo nasceu num contexto religioso. Paulo nasceu e foi ensinado e cresceu sendo ensinado a obedecer e fazer com que os outros obedecessem à lei. Paulo era extremista, era segregador. Paulo chancelou mortes em nome da lei, mas ele foi criado para ser o libertador no sentido de boas novas, para propagar o evangelho. Mas o contexto dele era outro, a vida dele era outra. Às vezes a gente acha, nós recebemos, nós temos um propósito, sentimos isso no nosso coração, ou ouvimos uma palavra, só que olha onde eu nasci. Olha o meu ambiente. O destino de Paulo já estava certo. Ser um fariseu. Ser um sacerdote. Cobrar a lei. Ser um religioso. Pelo ambiente que ele vivia. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. E Deus deu um jeito de encontrar Paulo no meio do caminho, nesse contexto onde ele vivia. Teve um encontro com ele. Ele teve uma metanoia. E Paulo cumpriu o seu destino. E Paulo cumpriu o seu propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando isso para mim também, porque a gente tem um chamado, um propósito, um sonho, uma promessa. E no meio do caminho a gente pega várias estradas. E essas várias estradas, vários caminhos, a gente faz coisas que não devia, a gente acha que não vai ter mais jeito. A gente acha que Deus vai desistir de nós. A gente acha que o tempo passou. A gente acha que não tem mais idade. Mas Deus não deixa de cumprir o que Ele tem para as nossas vidas. Se for preciso, Ele estende os nossos anos, para que a gente possa viver o que Ele sonhou para a nossa vida, porque nós temos uma função nesse mundo. Lembrei de Moisés. Ele nasceu para ser o quê? Libertador
do povo judeu. Só que ele nasceu num contexto, a sua época, ele era escravo, num contexto de escravidão, de morte. Para piorar, nos meses do seu nascimento, o faraó deu uma ordem para que todos os bebês, homens hebreus, morressem, fossem mortos. Ele não sabia que tinha essa promessa, mas Deus tinha uma promessa para ele. E ele nasceu num ambiente nada favorável para se cumprir aquela promessa. Nós podemos estar em ambientes e situações nada favoráveis para cumprirmos a promessa de Deus, vivermos o propósito de Deus, mas Deus intervém. Deus conserta. Como eu falei domingo passado, algumas destruições são necessárias para que a obra fique pronta. Deus vai ao nosso encontro, é muito louco isso. Quando eu comecei a receber esse WhatsApp, pensei na palavra, e no meio do caminho eu quis mudar, eu mudei um pouco, falei com a pastora Luciana que eu estava ficando tonta, que eu não gosto quando Deus faz isso. A gente está programada, Ele vai e muda a nossa mente. Falei com o Beto também, uma loucura. Aí acrescentei mais coisas. Gente, o nosso Deus é um Deus tão linear, mesmo a gente sendo constante. Moisés, ele é muito soberano. Moisés nasceu com uma função, mas ele nasceu num contexto totalmente contrário. Como é que ele ia ser libertador se ele já nasceu escravo e já com uma sentença de morte? Aí começa a conspiração divina, porque quando Deus tem um plano para as nossas vidas, Ele faz o que tem que ser feito para ele acontecer, para que nós possamos viver. Joquebede decidiu botar num cesto confortável e depois no rio. De repente, para não ver o filho morrer, não sei, acho que não, porque ela pediu para Miriam, irmã dele, ficar olhando o que ia acontecer com o menino. E no momento que o cesto ia passar num determinado rio, quem estava se banhando? A filha de Faraó. Coincidência, né? O mundo conspira. Quando a gente fala, todas as coisas cooperam. Todas, é o universo, não é só. É o universo, estrelas, é isso, é o mar. A filha de Faraó estava se banhando. Na hora que Moisés estava passando. E infringindo todas as leis de seu pai, ela pegou aquele bebê, achou graça nele e falou, cara, vou cuidar dele. Aí prontamente Miriam, a escrava, surge. Oi, tudo bem? Vai falar com a filha de Faraó. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Então, você quer que eu arrume uma babá pro seu filho? Porque assim, tem muitas hebreias que acabaram de ter filho, seu pai mandou matar, enfim, então elas estão com muito leite, ama de leite, uma babá, alguém para cuidar, você quer? Aí a filha de Faraó, olha a conspiração divina em todos os lugares. Eu não sei onde você está, em qual caminho você está, com quem você está se relacionando, mas eu creio num Deus que conspira ao teu favor. E Ele vai abrir portas onde não tem portas, Ele vai falar através de pessoas, Ele vai mover o sobrenatural e o natural, que é isso que Ele faz. E nós precisamos crer nisso, para vivermos ainda mais um dia após o outro, para experimentarmos as maravilhas dEle. E a filha de Faraó falou, tá bom, eu quero sim. E fala para ela uma coisa. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Fala pra ela uma coisa. Arranja essa babá e eu vou pagar pra essa babá. Ela vai começar a ganhar dinheiro pra fazer isso. Gente, percebam, preste atenção. Aqui começou o processo de libertação. Joquebede era uma escrava que trabalhava sem receber. Moisés já estava começando a cumprir o seu propósito, porque sua mãe, sua casa... Essa mulher virou uma mulher assalariada. Começou o processo de libertação de escrava. Ela se tornou uma mulher que recebia para trabalhar. Olha como é que Deus faz. O nosso propósito vai se cumprir independente das circunstâncias. Nós não podemos desanimar. Essa palavra é para não desanimarmos, é para eu não desanimar, é para você não desanimar. Essas histórias de homens como nós,
é para nos trazer essa esperança. E para dizer que não adianta fugir, porque Deus vai ao nosso encontro. Não adianta colocarem pedras no nosso caminho, não adianta colocarem o pé para a gente tropeçar. Porque Deus nos livra do mal. Deus nos sustenta. Deus vai ao nosso encontro e faz com que a gente viva o que Ele sonhou para as nossas vidas. Jonas tinha um propósito. Deus queria que ele falasse para os ninivitas sobre arrependimento, sobre as boas novas. Mas ele não queria. Ele fugiu. E Deus foi ao seu encontro. Moisés, mais velho, depois, ele foi escolhido para ser o porta-voz de Deus para Faraó e para o povo. Só que ele não queria fazer isso. Ele tinha medo de falar, não sei qual era a questão, mas ele não queria. Só que Deus escolheu Moisés. E ele não ia desistir de Moisés. Deus escolheu o Denis. E vai ser o Denis que vai viver o que Deus sonhou para a vida dele. Então ele permitiu que Arão falasse por ele. Tá bom, Arão vai falar por você, mas a promessa é sua. Arão falou por ele, mas ele continuou tendo a promessa. Deus não abriu mão de Moisés. Deus não abre mão da gente. Deus não desiste de nós. E o que Ele sonhou para as nossas vidas vai se cumprir. Eu sei que às vezes demora. Às vezes as pedras no meio do caminho nos confundem. A gente desanima. A gente começa a ter distrações, como a gente tem falado. A gente vai buscar outra coisa. A gente tenta outra coisa. A gente aceita algumas coisas, algumas migalhas. Mas nós não podemos desistir. Porque a nossa provisão, a nossa realização só vem do Senhor. Eu lembrei de Davi, que era um pastor de ovelhas. Ele tinha uma vidinha mais ou menos simples. Era o mais novo dos seus irmãos. E de repente ele é ungido rei por Samuel. Naquela época, o governo era teocrata. Deus governava através dos profetas. Então Samuel era o cara. E ele ungiu Davi como rei. Só que depois que ele foi ungido, sabe o que aconteceu? Davi não foi para o palácio, não. Davi voltou para aquela vidinha. Ele recebeu uma promessa, mas ele voltou para a vidinha de pastor. Nada mudou. Nada mudou para ele. E o tempo foi passando. Ele foi desacreditando, né? Porque tanto tempo, como eu vou ser rei de Israel aqui? Tudo bem que eu estou matando urso, estou fazendo isso, acontecendo, mas eu estou muito longe. Tem gente mais perto. Tem gente mais perto. E também já existe um padrão de como ser rei, do que ser rei, de como ser conhecido. Já tem um padrão. Tanto que Samuel, quando foi ungido, não pensou em Davi, porque já tinha um padrão de Saul. Às vezes olham pra gente e falam: cara, ele não tá no padrão. Ela não tá no padrão. O que ele faz, o que ela faz, o seu trabalho não é o melhor. Tem quem faça melhor. Aqueles ali conseguiram. Mas Deus deu um jeito de intervir. E Davi se tornou o rei de Israel. Nós precisamos nos alegrar. Eu preciso me alegrar. Porque os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. E nada vai ser um impedidor, nada vai ser empecilho para que eles se cumpram, para que eles não se cumpram. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus leal. Essa manhã eu quero deixar uma palavra para vocês. A hora de vocês, a minha hora vai chegar. Glória a Deus. A nossa hora vai chegar. E Deus vai estender os nossos anos para que a gente possa desfrutar da nossa hora. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Deus.
Deus vai fazer com que um ano, a gente se sinta que são 10 anos, nós vamos aproveitar. Porque o nosso Deus é esse, ó, que conspira a nosso favor. E que nada pode nos separar dos planos que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou. Eu não sei se você está longe ou está perto do que Deus prometeu para você. Eu não sei se você está se sentindo perdido, achando que não tem esperança. Mas eu quero gerar um alívio com essa palavra. O nosso Deus não sossega e não vai sossegar enquanto nós não estivermos aonde Ele sonhou para as nossas vidas. As coisas vão conspirar, as pedras vão falar, o sobrenatural vai acontecer ao nosso favor, porque nós cremos nesse Deus.